pessoal, eu sou a Elo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu utilizei para fazer a maquete desse semestre. Eu acabei de concluir o quarto semestre e logo vai ter vídeo aqui no canal falando tudo que rolou nesse semestre. E uma das disciplinas foi modelos e maquetes, que a gente pôde aprender um pouco mais de técnicas para estar elaborando uma maquete. E hoje eu vou mostrar para vocês todos os materiais que a gente utilizou. Bom, a gente trabalhou nessa maquete o semestre inteiro, por partes, até ter ela para entregar concluída todas as partes juntas. Aqui a gente tem a maquete completa, já o resultado final dela. E ela tá colada numa base de MDF revestida de adesivo branco. E a primeira parte que a gente fez dessa maquete foi o terreno, que demorou várias aulas pra gente estar fazendo ele, que é todo manual. E tinha que cortar todas as curvas de nível certinho, conforme o professor passou pra gente. Pro terreno, a gente utilizou o papel Paraná. Era para utilizar de 2 milímetros, mas como a gente não encontrou o papel Paraná de 2 milímetros, a gente teve que usar de 1 milímetro. E para isso, a gente teve que fazer tipo um sanduíche com ele, colando 2 de 1 milímetro para ficar de 2 milímetros para poder fazer o terreno. E cada curva de nível do terreno a gente teve que cortar certinho nesse sanduíche e depois ir colando um em cima do outro. Teve 16 níveis do terreno, então deu bastante trabalho fazer tudo isso. Para fazer essa parte da planificação da casa, a gente planificou ela num papel triplex, que é um papel que ele é branco dos dois lados. Só que um lado dele é fosco e o outro é brilhoso. Então o lado brilhoso a gente deixou pra dentro e o lado fosco pra fora. A gente então fez todo o desenho, a planificação nesse papel, depois recortou todas as aberturas e foi colando, dobrando e colando ela pra ficar nesse resultado. Para fazer todos os recortes, tanto do papel Paraná para o terreno como do papel triplex, a gente utilizou régua metálica e estilete para estar fazendo todos os acabamentos. Alguns a gente utilizou o estilete de precisão, mas eu não tenho ele aqui, para fazer os cantinhos e ficar mais certinho. Para fazer essa escada que está dentro da casa, deu muito trabalho. A gente usou para a estrutura da escada o papel Paraná e para os degraus o papel triplex. E deu bastante trabalho, que ela é toda pequenininha, então eu tinha que ficar com pinça segurando pra ela ficar colada certinha. E mesmo assim, ainda pra depois colar lá dentro da casinha, foi mais complicado ainda. Pra fazer a parte do telhado, a gente também fez a estrutura dele com o papel Paraná. E os acabamentos, a gente usou esse papel micro-ondulado, só que aqui eu tenho na cor crua, e a gente utilizou o branco pro telhado. E esses acabamentos foram com papel triplex também, cortando um veio dele aqui no meio para ele dobrar certinho, mas com muito cuidado, porque senão o estilete corta todo o papel e ele rasga, então não dá de dobrar. Então é um rasgo bem fininho que você faz para só poder dobrar ele. Para fazer aqui a parte da garagem, já no terreno a gente deixou esse espaço recortado para ela. Depois a gente revestiu aqui com o material que a gente queria, concreto, qualquer material que a gente quisesse, então a gente imprimiu o material e colou em cima do papel triplex para estar revestindo a garagem. A portinha da garagem também foi usada com o mesmo material do telhado, papel micro-ondulado. E essas paredes externas a gente fez com papel foam, revestido também com uma textura que a gente pegou para estar fazendo cada uma a sua. A parte da piscina também a gente já deixou a partir de uma altura o tamanho para estar encaixando ela. Então a parte de dentro a gente fez com papel cartão azul, revestindo o terreno. E a parte de cima a gente usou um papel de transparência, passando cola nele para ficar como se fosse esse enrugadinho de água. E os acabamentos nas laterais também é papel triplex. O deck a gente utilizou um papel também Paraná, só que ele é um pouquinho diferente do terreno. E eu fiz todas as marcações dele com estilete, também os veios, para ficar como se fosse a textura de um deck. E também recortei ele conforme o desenho do terreno. Esse bonequinho calunga branquinho foi feito com biscuit, para estar humanizando um pouco mais a maquete. O terreno, como a gente fez com papel Paraná, ele fica cru, então a gente teve que pintar ele. E antes de pintar, a gente passou cola nele todo, jogou pó de serragem em cima, daí tirou o excesso, esperou secar para estar passando tinta acrílica verde escuro nele inteiro e depois fazendo com os pincéis umas manchinhas com um tom um pouquinho mais claro.
A parte da areia da praia, a gente também passou cola, e a areia daqui da praia, mesmo que a gente pegou na praia. E também tirou o excesso, mas ficou como se fosse a areinha da praia mesmo. A parte do mar, a gente utilizou massa corrida para fazer, Delfê me ajudou nessa parte. Então você tinha que fazer a massa corrida, deixando um pouco irregular para como se fosse as ondas. Depois você misturava o tinta guache azul, verde, a gente utilizou, e branca para fazer esse tom do mar. E passou nela toda. E depois, com uma escova de dente, a gente pegou tinta guache branca e respingou um pouquinho, como se fosse a espuminha das ondas do mar. Para fazer essas, como se fossem pedrinhas de caminhos para chegar na praia ou na entrada da casa, foi papel triplex também revestido com alguma textura. Então eu cortei várias formas irregulares e tive colando nesses caminhos. Para representar o vidro da sacada e das aberturas da maquete, a gente utilizou o papel transparência, eu utilizei nas aberturas, e para a sacada, para ficar mais durinho, o acetato também transparente, que ele é um pouco mais durinho. Para fazer as árvores também foi utilizado alguns materiais, e ela é bem chatinha assim de fazer porque demora um pouquinho. A gente utilizou pro tronco dela o cabo elétrico, daí a gente desencapou ele para ficar só com os fiozinhos de cobre. E teve que rosquear na altura certinha e depois deixar tipo como se fosse umas garrinhas dele, que a gente enrolou o bombril neles todos. Depois a gente passou cola nesse bombril e pegou espuma bem picadinha e colou e deixou secar um tempão para depois estar pintando de verde também, como a gente pintou o terreno. Para fazer essa parte verdinha, como se fosse uma vegetação, também eu utilizei as espuminhas que sobraram e caíram da árvore. Então eu coloquei assim e pintei alguns pontinhos de vermelho, amarelo, como se fossem florzinhas, com tinta guache. Bom, então os materiais que eu mais utilizei para fazer essa maquete foram o papel Paraná, o papel triplex, que é para planificação, a caixa d'água, toda a base da casa. Eu utilizei também para fazer as paredes externas, como eu mostrei, o foam, que é um isopor, tipo aqueles de bandejinha de frios. Ele já tinha a espessura certinha que eu precisava, então no lugar de cortar o triplex, fazer a caixinha com ele, eu já utilizei esse daqui e revesti com a textura que eu queria. Eu utilizei também o papel transparência para as aberturas e o acetato para a sacada. O papel cartão azul para fazer a piscina. Eu utilizei também, tipo, como se fosse uma textura da calçada, que era ali da entrada da casa. Então eu cortei certinho o tamanho e colei ali. O papel micro-ondulado branco para fazer o telhado. A fita crepe para estar fazendo os acabamentos, para não manchar com cor de tinta e estar colando algumas coisinhas. Para estar pintando, eu utilizei esse pincel aqui, o 18 Conder 456. Esses menorzinhos também, o 8 da Condor. E esse aqui, Castelo C531, é o número 2, que ele é mais assim, redondinho, que era para fazer as batidinhas para estar pintando. Ou você pode usar aquele pincel de barbear, que os homens usam, que ele também é mais macio para estar pintando a árvore e o terreno. Para fazer a árvore, como eu falei, foi o fio elétrico, o bombril, a espuma bem trituradinha e a pintura dela com tinta acrílica, que eu utilizei. Essa daqui, a verde pinheiro, a verde folha e pro tronco da árvore, a marrom. A cola que eu utilizei para estar fazendo a maquete foi a cola branca Cascorês, que é a mais forte que tem, mas tem que ser uma cola branca bem boa, porque tem umas que são solúvel em água, que é para usar para criança, coisa assim, e ela não cola muito bem, então dá maior trabalho. Então quanto mais forte for a cola branca que você utilizar, é melhor, porque você vai ter menos trabalho de ter que ficar secando muito tempo. Então os outros materiais que eu utilizei que não estão aqui agora foi a massa corrida para fazer o mar, a areia para fazer a areia da praia, o pó de serragem para estar revestindo o terreno e depois estar pintando ele, a espuma, tipo, você pode pegar em estofaria, resto de espuma, picar ela bem ou triturar no liquidificador.
Bom, então se você gostou desse vídeo, de conhecer um pouco dos materiais que eu utilizei, dê muito joinha, porque deu muito trabalho fazer essa maquete, quase a gente já fez fogueira com ela, mas como a gente pegou um amor de tanto trabalho que deu, vai ficar para decorar por enquanto a casa. E se você gostou, também dê joinhas, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aqui embaixo com sugestões, dúvidas, quais os materiais que você utiliza também para fazer a maquete. Eu sei que tem uma variedade enorme de materiais. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e convidar seus amigos para estar se inscrevendo aqui. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos da sua turma da faculdade, no seu Facebook, para estar ajudando a gente a divulgar um pouco mais de arquitetura por aqui. Um beijo e tchau!